Olá! O tema da aula de hoje é comunicação e vendas. Nós sabemos que o profissional de vendas, além de um bom negociador e também de um bom pesquisador, ou seja, busca informações a respeito dos mercados e busca também acordos com esses clientes, também é um comunicador. E comunicação aqui não é apenas falar, mas também escutar. O profissional de vendas, que é um bom comunicador, consegue muitos resultados positivos junto aos seus clientes, porque consegue transmitir a mensagem que ele pretende junto aos mercados. Desta forma, nesta aula abordaremos algumas relações entre comunicação e vendas e como um profissional pode se beneficiar com algumas técnicas de comunicação. Abordemos agora a interface entre comunicação e vendas. Primeiramente, deve-se ressaltar o que vem a ser uma comunicação perfeita. Uma comunicação perfeita é aquela onde todo o significado transmitido pelo emissor é compreendido pelo receptor da forma como o emissor pretendia. Ou seja, toda a informação que o emissor transmitiu, o receptor consegue compreender da forma como o emissor gostaria. Em função disso, vejamos agora com mais detalhes como funciona esse processo de comunicação. Primeiramente, um emissor, que é quem emite uma ideia, precisa fazer com que essa mensagem chegue e seja compreendida pelo seu alvo, que é o receptor. Assim, a mensagem passa por um processo de codificação, que é a transformação da ideia em códigos, como palavras faladas ou escritas. E, em seguida, de decodificação. Os códigos recebidos são compreendidos, são transformados em uma ideia pelo receptor. Esse processo ocorre do emissor ao receptor com o meio ou canal de comunicação sendo o intermediário. Mediante esse canal, a mensagem é decodificada, ou seja, compreendida pelo receptor. Esse canal pode apresentar um amplificador, que é o que faz com que mais pessoas estejam a par dessa mensagem e compreendam essa mensagem, o que pode gerar um número maior de simpatizantes em relação a determinado produto ou serviço. Isso pode acontecer com a propaganda ou até mesmo com a comunicação boca a boca e com algumas ações na internet. Continuando a apresentação do processo de comunicação, após o receptor decodificar a mensagem, emite uma resposta, que gera um retorno, o feedback, ao emissor. Esse retorno indicará o quanto a mensagem foi compreendida, de que forma ela foi compreendida e que impacto foi gerado. Todo esse processo recebe no seu decorrer ruídos que dificultam a comunicação, ou seja, que dificultam a clareza e, consequentemente, a compreensão da mensagem. Ruídos são mensagens aleatórias e concorrentes que podem interferir na comunicação pretendida. É importante ressaltar que a comunicação pode apresentar uma forma verbal e uma forma não verbal. Na comunicação verbal, nós temos a palavra escrita e falada. E na não verbal, são todos os gestos, posturas, forma de se portar que também comunica alguma coisa, transmite alguma mensagem para quem está recebendo isso e se relacionando com essa pessoa. Nesse aspecto, deve-se enfatizar que a comunicação nem sempre é compreendida 100%, porque as pessoas recebem aquela informação e os seus ruídos e as formas de perceber as coisas podem interferir na recepção dessa mensagem. Em função disso, as pessoas apresentam três tipos de estados relacionados à comunicação, que é a atenção seletiva, a distorção seletiva e a retenção seletiva. Primeiramente, na atenção seletiva, as pessoas prestam atenção a uma parte das mensagens que elas recebem, não a todas as mensagens.
Isso é devido à sua forma, às suas experiências, a maneira como elas compreendem o mundo e também a forma como a mensagem chega até essa pessoa e que pode gerar uma falta de compreensão. Na distorção seletiva, aparece o que se chama interpretação da mensagem que recebeu atenção. Nesse caso, também em função da forma como a pessoa enxerga o mundo e interpreta as coisas, a mensagem que veio do emissor poderá ter uma distorção, ou seja, uma mudança no significado pretendido inicialmente. É importante ressaltar a atenção que deve ser dada na distorção, porque isso pode levar a informações mal interpretadas pelos consumidores e pelos clientes. Depois disso, nós temos o que se chama retenção seletiva. Ou seja, nem toda a informação que recebe atenção e que é distorcida fica retida na memória do consumidor e do cliente. Nesse aspecto, também deve-se enfatizar, deve-se chamar atenção que essa retenção pode ser tanto positiva como negativa. Uma retenção negativa é um perigo às empresas, porque isso vai estar interferindo na sua imagem. Por exemplo, uma mensagem que fica na memória de um consumidor, mas relacionada à má qualidade de um produto. Essa mensagem pode permanecer por muito tempo junto ao cliente e isso interferirá na forma como ele estará escolhendo os seus produtos e os seus serviços. Por que é importante, então, para o profissional de marketing compreender essas três formas de comunicação, de interação com a comunicação? A atenção seletiva, a distorção seletiva e a retenção seletiva. Como o profissional de vendas também é um comunicador, a forma como a informação, a mensagem, recebe atenção, é distorcida e é retida, poderá interferir em futuras vendas. Nesse caso, uma informação que recebe atenção e outra informação que não recebe atenção, mesmo o profissional de vendas achando que comunicou, informou tudo o que o cliente sabia, pode gerar falta de compreensão a respeito de um produto. A própria distorção poderá gerar uma imagem distorcida do profissional de vendas em relação ao seu cliente. Por exemplo, uma risada de um vendedor pode ser mal interpretada pelo seu cliente. E depois, na retenção seletiva, são as mensagens que ficam armazenadas na memória do cliente. E nesse aspecto, a primeira impressão pode ser a que fica por muito tempo em relação à postura e o comportamento de um vendedor que tenha ocorrido com um cliente em um tempo passado. Vejamos agora os estágios que acontecem dentro da comunicação. É importante ressaltar que a comunicação não acontece apenas de maneira racional, de maneira que está relacionada ao processamento de informação, mas também apresentando emoção e também apresentando ação. O estágio cognitivo é aquele onde o cliente apresenta a atenção, a conscientização e o conhecimento a respeito de determinado aspecto na área de vendas e de marketing. É o componente mais racional do estágio de comunicação. É a partir desse estágio que se tem a compreensão e o conhecimento de determinado produto ou serviço. Também nós temos dentro do estágio de comunicação o afetivo, onde se apresenta o interesse, o desejo, a simpatia, a preferência e a convicção para determinado produto ou serviço. Nesse aspecto, surge uma questão ligada à emoção, ao afeto. Uma vez que as pessoas demonstram gostar do produto, ter preferência por ele e estarem convencidas de que esse produto é o melhor que elas podem escolher. Depois disso, nós temos o estágio comportamental dentro da comunicação, onde efetivamente se põe em ação as informações que surgiram no estágio cognitivo e no afetivo. É nesse momento que a intenção que surgiu no afetivo, a convicção que surgiu no afetivo, se torna em compra no comportamental. Quando as informações que surgiram nos processos realmente serviram para o cliente tomar uma decisão.
E dentro disso, como é que surge o profissional de vendas? O que ele tem como papel preponderante? Tendo esses estágios, o profissional de vendas, além de apresentar o produto, também deve estar lendo os sinais não verbais do seu cliente, se ele está ou não reagindo bem ao produto que está sendo apresentado. E, além disso, que essas informações gerem no futuro um comportamento de compra desse cliente. Considerando esses estágios, o consumidor, o cliente, primeiramente fica consciente a respeito de um produto. Depois disso, ele se interessa mais em buscar informações sobre esse produto e em também avaliar características desse produto. Por fim, essa avaliação pode ou não gerar um comportamento de compra. Temos como exemplo uma empresa que produz máquinas para malharias. Essa empresa, que pode ser considerada o emissor, contratou um vendedor técnico para informar e transmitir dados para o cliente. O vendedor técnico, então, pode ser considerado como o meio de comunicação. A informação da empresa é codificada via vendedor para uma mensagem que seja compreendida pelo cliente. Essa mensagem que chega, então, ao cliente é decodificada a partir do que o cliente compreende como dados relevantes para uma compra de uma máquina. Nesse caso, o cliente receptor, o que isso posteriormente vai gerar uma resposta e, em seguida, um retorno para o emissor. É importante ressaltar nesse aspecto que o vendedor funciona muito bem como um elo para facilitar a mensagem que o emissor leva até o receptor. Dentro da comunicação, devemos ressaltar a importância de se conhecer os ruídos. Isso porque o ruído gera um problema de interpretação na comunicação. Toda e qualquer mensagem aleatória e concorrente. Na área de vendas, não apenas uma informação verbal, uma abordagem do vendedor, mas até um gesto dele ou uma postura pode gerar um ruído, uma incompreensão da mensagem e dificultar posteriormente algumas vendas para esses clientes. Tomando o exemplo anterior apresentado sobre a malharia, essa malharia contratou então um vendedor técnico para visitar alguns clientes potenciais em função da ampliação da sua produção. O vendedor técnico, junto a esse cliente potencial, percebeu a importância de se fazer uma boa abordagem e também de se conhecer o negócio do cliente. Em relação a isso, efetuando algumas perguntas ao cliente potencial, o vendedor percebeu que a introdução dessa máquina no negócio do cliente permitiria uma redução de 5% dos custos operacionais. No processo de comunicação entre o vendedor e o cliente, a resposta do cliente em relação a isso chega ao vendedor através de gestos que apresentam uma aprovação em relação ao produto que está sendo apresentado. É importante ressaltar isso aí, porque dá uma ideia ao vendedor se a sua mensagem está sendo realmente compreendida. Depois disso, o cliente, quando efetua questionamentos, torna-se um emissor e o vendedor torna-se um receptor dessa mensagem. Esse é outro momento que o vendedor deve aproveitar como situação em que ele pode apresentar de forma confiável os dados e a segurança da empresa em relação aos seus produtos e serviços. Depois disso, deve-se chamar atenção nesse exemplo que não surgiram ruídos muito fortes no processo, uma vez que o cliente confia no vendedor que estava apresentando o produto, apresentou essa confiança, o cliente também estava num dia mais tranquilo e o único ruído, a única mensagem concorrente daquele momento era realmente o ruído do local de trabalho daquele cliente. Vimos então a relevância de se compreender o processo de comunicação na área comercial. O profissional de vendas apresenta argumentos, transmite informações e transmite confiança aos clientes, que também estão, nesse momento, buscando informações para decidir se compram ou não determinado produto ou serviço. Nesse caso, o vendedor, o profissional de vendas, deve não apenas falar,
mas também escutar o cliente. Apresentar uma atitude de escuta, de não apenas querer monopolizar a conversa, mas de mostrar o interesse na informação que o cliente quer repassar a ele. O tópico que abordaremos agora é comunicação de marketing e vendas. Primeiramente, é importante relembrar quais são os elementos que integram o composto de marketing: o produto, o preço, a comunicação e a distribuição. A comunicação de marketing acontece, então, no elemento comunicação do composto. E esse elemento comunicação apresentará as ferramentas que integram o que chamamos composto de comunicação e cada elemento será visto a seguir. O composto de comunicação tem como tarefa principal informar, persuadir e lembrar os consumidores a respeito dos produtos e serviços que a empresa oferece. A primeira ferramenta do composto de comunicação é a propaganda, ou seja, qualquer divulgação paga de um produto ou serviço. Em relação à propaganda, deve-se enfatizar que ela dependerá do tipo de produto que está sendo abordado, divulgado, assim como dos tipos de público. Muitas vezes, produtos de massa necessitam de propaganda de massa, que atinja um número muito grande de pessoas. Por outro lado, nem sempre porque a propaganda atinge um grande número de pessoas é que ela tenha um foco de trabalho, uma eficácia de trabalho. O que significa isso? Eu posso ter um produto que é focado no mercado muito pequeno e talvez utilizar propaganda de TV, por exemplo, possa ser um investimento muito caro e que talvez não alcance de forma efetiva o público que eu tenho interesse que saiba desse meu produto. Outra ferramenta dentro do composto de comunicação é a promoção de vendas, ou seja, qualquer esforço de curto prazo onde se procura estimular as vendas. Conhecemos como promoção de vendas os descontos efetuados junto ao cliente em preços, assim como trabalhos com premiação e cupons. Em relação à promoção de vendas, deve-se alertar a ela não se tornar algo repetitivo dentro da empresa, não se tornar um padrão de trabalho, uma vez que, no momento em que se faz uma promoção, como por exemplo, redução de custo, esse custo, estando sempre em promoção, esse produto sempre em promoção, poderá levar aos clientes a imagem de que o preço menor é o que vale naquele momento, e não apenas algo relacionado a uma promoção de vendas. Nesse aspecto, muitas empresas, ao invés de usar descontos, procuram trabalhar com premiações e também com cupons para reduzir o problema relacionado ao desconto. Mas, mesmo assim, é importante ressaltar que é um esforço de curto prazo. Nós temos também, em relação à comunicação, os eventos e as experiências, que são, por exemplo, as feiras, os trabalhos que as empresas fazem com os consumidores para conhecer melhor os seus produtos, em festas, por exemplo. Com essa forma de comunicação, a empresa também se aproxima dos seus clientes, mas não de forma tradicional, como acontece na propaganda ou em outras formas de consumo de massa. Nós também temos as relações públicas, a publicidade e a assessoria de imprensa. Nesse caso, é a comunicação que a empresa possui com os seus públicos, e aqui não se inserem apenas os clientes, mas também os funcionários e a sociedade como um todo. Na publicidade, é toda forma de comunicação não paga que a empresa recebe uma informação positiva ao seu respeito. A publicidade, nesse caso, é tratada como notícia. Nós também temos, como forma de comunicação, o marketing direto, que é todo o trabalho que se faz de comunicação direto com o consumidor final, como, por exemplo, telemarketing, venda por catálogo e também trabalhos via internet. E, por fim, nós temos como ferramenta de comunicação as vendas pessoais, que é onde se insere o profissional de vendas. Ou seja, a empresa transmite informações, procura persuadir os seus clientes através de um profissional de vendas, de um vendedor, e não de outras formas de comunicação, como a propaganda, por exemplo. A venda pessoal é recomendada principalmente para produtos técnicos, onde se exige um detalhamento maior a respeito do produto, das suas características e dos seus benefícios para quem estiver comprando.
E quais são os papéis, as responsabilidades do profissional de vendas em relação à comunicação de marketing? O profissional de vendas não tem apenas atividades nas vendas pessoais, na comunicação direta com o cliente, mas também junto às outras formas de comunicação. Na propaganda, por exemplo, o profissional de vendas pode servir como alguém que esclareça alguns pontos que não ficaram bem entendidos na forma de comunicação. E, por outro lado, muitas vezes a propaganda serve para que as pessoas conheçam o produto e depois a venda pessoal serve para que o produto seja detalhado para essas pessoas, principalmente produtos técnicos. E, por outro lado, nos pontos de venda, o profissional serve também como um facilitador para se conhecer um produto que foi colocado como propaganda anteriormente. Tomando, no caso, a promoção de vendas, o vendedor ele funciona muito mais como alguém que apoia a atividade do que alguém que comunica. Como, por exemplo, não deixar faltar produtos que estão em promoção para que depois não haja problemas junto ao cliente que pode se sentir lesado, uma vez que foi divulgado que haveria desconto em produto, ele chega, por exemplo, a um supermercado e o produto não está disponível na gôndola. Também nós temos o profissional de vendas junto a feiras e eventos. No caso de feiras, ele pode fazer contatos com os clientes, efetuar vendas e, além disso, reforçar a imagem da empresa diante dos clientes e do mercado. E em relação à publicidade e relações públicas, mesmo que o profissional de vendas não tenha formação superior em relações públicas, ele pode muitas vezes funcionar como alguém que representa a imagem da empresa no mercado e que transmite informações da empresa para o mercado, para os seus clientes. Nesse aspecto, a empresa deve estar ciente de que a interferência na sua imagem em relação ao trabalho do profissional de vendas pode ser muito grande e pode ser muito forte, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E em relação ao marketing direto, mesmo que haja o contato direto com o consumidor, o profissional de vendas, como por exemplo as pessoas que trabalham com catálogos, também trabalham com vendas pessoais de certa forma, uma vez que elas também têm que apresentar características do produto quando são solicitadas por suas clientes. Vemos então que as vendas pessoais não são a única forma de se comunicar com o cliente. E elas podem auxiliar a empresa a aumentar a força da sua comunicação, a efetividade da sua comunicação junto aos mercados. Muitas vezes se trabalha com propaganda para produtos de massa e a venda pessoal serve muito mais para se trabalhar com os detalhes da comunicação, para trazer informações que resolvam o problema do cliente. Desta forma, percebendo a importância das vendas pessoais na parte de comunicação e como ela pode complementar outras comunicações, que nós teríamos a comunicação integrada de marketing, a sua contribuição serve para reforçar a imagem da empresa no mercado. E, além disso, reforçar aspectos técnicos do produto. Por outro lado, quando nós pensamos em vendas não tão técnicas, produtos para o consumidor final, a comunicação que acontece no ponto de venda pode ser um diferencial ou não para a loja. E aqui não é apenas a questão de saber responder às perguntas do cliente, mas também saber como tratar com o cliente, como respondê-las de forma cortês, de forma educada e como dar soluções que o cliente perceba o reforço do benefício em relação ao custo, ou seja, que há um valor positivo para o cliente na relação do produto que ele está comprando com o que ele vai pagar, sem contar os outros custos incorridos, como, por exemplo, custos emocionais e custos psíquicos. Para ilustrarmos melhor a relação de marketing, comunicação de marketing e vendas, apresento a vocês agora o exemplo de José, que estava à procura de um tênis de corrida. José inicialmente viu uma proposta muito interessante de um novo tênis com amortecimento diferenciado em uma revista de esportes. Podemos perceber aqui a propaganda feita nessa revista. No entanto, apesar de reconhecer a qualidade daquela marca e de apresentar interesse em comprar o produto, José não estava ainda totalmente convencido. Ele precisava de mais informações específicas
a respeito do desempenho do produto em corridas. Para isso, ele resolveu então ir a um shopping center, onde ele sabia que existia duas lojas que trabalham com material esportivo. Na primeira loja, ao fazer alguns questionamentos para o vendedor, José percebeu que esse profissional não conhecia muitos detalhes a respeito do produto e, além disso, não apresentou muito interesse em atender José, apesar de José demonstrar que queria comprar muito esse produto. Dessa forma, José procurou a outra loja que trabalhava com material esportivo no shopping. Quando foi recebido pelo vendedor e mostrou interesse no produto que ele havia visto na revista, este, por sua vez, foi muito rápido em buscar o produto e em responder alguns questionamentos. José percebeu que o vendedor conhecia muito a respeito desse produto, inclusive os seus benefícios e principalmente a relação custo-benefício. Quando o vendedor foi buscar o produto para mostrar a José e calçar, no caso o tênis, ele percebeu, o vendedor, que José havia o pé com a sola plana, ou como chamam, o pé chato. Nesse caso, ele disse que talvez aquele produto não fosse o mais adequado para José. José calçou o produto que ele queria comprar e percebeu realmente que não era muito confortável em função do seu pé. Com isso, o vendedor disse que havia outras soluções, outras ofertas que poderiam suprir a sua necessidade. E trouxe para José um produto 10% mais barato do que o produto anterior e com um design bem interessante. Mesmo que o vendedor estivesse ganhando comissão sobre a venda, o seu interesse em querer fechar aquela venda e oferecer algo que fosse benéfico e interessante para José foi o que falou mais alto. E José saiu daquela loja muito satisfeito com um tênis que no início ele não estava nem interessado e, na verdade, nem sabia que existia. Vejamos agora o tópico relacionado ao profissional de vendas e à comunicação. Sabemos que o profissional de vendas, quando bem trabalhado, é uma das formas mais eficazes de comunicação da empresa. Mas por que isso? Primeiramente, o profissional de vendas tem sensibilidade na compreensão. O bom profissional de vendas que sabe usar muito bem a comunicação. A outra habilidade que ele deve apresentar para conseguir uma comunicação efetiva é a habilidade de aproximação, de saber o que o cliente quer, mas também de estar mais próximo dele para iniciar a comunicação. Além disso, o profissional de vendas interage e soluciona dúvidas. Não adianta apenas saber apresentar o produto, mas também saber solucionar dúvidas dos clientes e objeções a respeito disso. Outro aspecto importante é a necessidade de simplificar a linguagem, de trazer a informação necessária para as características específicas do público. Em seguida, o bom profissional de vendas verifica a compreensão do cliente, a partir de perguntas, de questionamentos ou repetições de mensagem. Isso para conseguir avaliar se a comunicação que ele transmitiu realmente foi entendida pelo cliente. E, além disso, com a comunicação, é possível desenvolver a confiança, porque o cliente, percebendo que o vendedor sabe, fica mais confiante no que ele poderá comprar e na forma como esse produto está sendo comunicado. Outro aspecto importante é saber como o profissional de vendas restringe e lida com as emoções. Isso porque emoções muito positivas ou muito negativas podem interferir na forma como a comunicação é compreendida. E, por outro lado, o bom profissional de vendas deve saber escutar o cliente, não apenas ouvir, mas apresentar, estar interessado na informação que ele está ouvindo e também construir uma imagem positiva da organização. Na realidade, o profissional de vendas constrói essa imagem porque ele também representa a empresa no mercado. Outro aspecto importante e fundamental é que o bom profissional de vendas compreende os sinais não verbais, ou seja, os gestos, as posturas e as expressões do rosto ou do próprio corpo que representam alguma mensagem, mesmo que não dita. Também deve-se ressaltar que o próprio profissional de vendas emite sinais não verbais. Ele também emite gestos, expressões que podem ser compreendidos de forma positiva
ou de forma negativa pelos clientes. Para reforçarmos a relação do profissional de vendas com a comunicação, vejamos agora uma cena do filme O Júri. This your first time in New Orleans? No. I've been here a number of times. I had you pegged as a first time. Is that right? Yeah. How's your mother? Excuse me? She feeling better? How you know about my mother? She was in the hospital, but now you're taking care of her at home. She had a stroke. Your wife wants you to put her in a home, but you're feeling guilty about that. You checked out a few of them, and doesn't feel like the Christian thing to do. My advice, reconsider the home. Better an unhappy mother than an unfriendly wife. Up here on the right. O que podemos perceber, mesmo que não tenha relação direta com a atividade comercial, é que a pessoa que estava identificando informações a respeito da mãe do taxista soube ler muito bem os sinais que estavam presentes no ambiente, mesmo que o taxista não tenha comentado nada para ele. Comunicação e negociação. Dentro de uma negociação, nós temos presentes 3 elementos básicos: a informação, o poder e o tempo. O poder está relacionado com a capacidade de influenciar e o tempo não apenas para se fazer a negociação, mas também os prazos que foram acertados. E a informação tem relação direta com a comunicação. Nesse aspecto, em uma negociação, deve-se trabalhar muito bem a comunicação para que as partes estejam compreendendo efetivamente o que foi transmitido. E o profissional de marketing, nesse aspecto, tem um papel muito importante porque ele também trabalha como negociador dentro das empresas e junto aos clientes. Em relação a isso, pessoas que apresentam uma boa capacidade de comunicação tendem a negociar melhor porque, primeiramente, sabem o que perguntar e também sabem quando perguntar. E, além disso, sabem o que dizer e também como dizer. E, com base nessa boa comunicação, outro aspecto fundamental é a chamada escuta ativa. Ou seja, as pessoas não apenas ouvem de forma passiva o que alguém está falando, mas estão interessadas no que o outro fala para compreender muito essa mensagem. E essa escuta não está apenas relacionada com a forma verbal, mas também com a comunicação não verbal. Desta forma, percebemos nessa aula a importância e a necessidade do profissional de vendas saber se comunicar, até porque uma das suas competências é a capacidade de comunicação. O profissional de vendas, além de saber se comunicar verbalmente, deve também saber ler os chamados sinais não verbais, que são todos os gestos e expressões que, de uma forma ou de outra, está comunicando um sentido, um significado para quem está lidando com a comunicação. Para a aula de hoje, o livro que eu sugiro é Comunicação Estratégica, de Maria Schuller. Nesse livro, a autora Maria Schuller trabalha com a comunicação de maneira estratégica, apresentando como ela pode impactar nas ações e nos planejamentos das organizações e dos seus clientes. Bons estudos!